Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na minha sala, hoje sobre os tipos textuais. E vamos, sem delongas, começar logo com o primeiro deles, que é o tipo textual descritivo. Como você pôde observar no início desta aula, um tipo textual é uma estrutura, é uma maneira, um modelo de você escrever que se encaixa em determinados gêneros textuais, que são os formatos de texto. Nós temos basicamente 5 modelos e o primeiro deles é o descritivo. O que é descrever? Ora, isso é uma coisa que a gente já faz desde pequeno na escola e também quando conversa com amigos, amigas, não é? Com os pais, com os parentes, em que a gente vai explicar como é que uma coisa é. Então, descrever é identificar por meio de traços ou características qualquer coisa, uma pessoa, um personagem, um ambiente, um local, um objeto, um evento, uma cena, uma sensação. E corresponde a registrar um evento como se fosse uma fotografia, quer dizer, você não leva em conta o tempo, é como se você congelasse alguma coisa para observar. O produtor do texto descritivo pode expressar o que vê de duas maneiras. Uma é o que a gente chama de descrição objetiva, em que ele se atém especificamente às características do referente. E outra é a descrição subjetiva, na qual ele coloca as suas próprias impressões, os seus sentimentos, as suas emoções em relação àquilo que ele descreve. Vale dizer, aquilo que ele descreve tem uma importância emocional para ele. Predominam nesse tipo textual os adjetivos, as locuções adjetivas, que são aqueles conjuntos de preposição mais um substantivo, né, como de coração, que é cardíaco, de rim, que é renal, as comparações, as metáforas, as sinestesias. E é claro que a descrição segue um padrão, né? Você começa a descrever alguma coisa com uma certa ordem. É como se você pegasse uma câmera de filme e utilizasse para mostrar um aspecto, outro, de mais longe, de mais perto. A função social da descrição é apresentar um referente de maneira significativa, vívida, no sentido de você informar, entreter e também influenciar o seu receptor ou público a respeito de determinado referente. Veja este belíssimo exemplo de descrição que está no livro O Cortiço, do Aloysio Azevedo, capítulo 3. Ele começa a descrever o acordar do cortiço, o início do dia. Então ele diz que eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Como que se sentia ainda na indolência da neblina, as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se à luz loira e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. A roupa lavada, que ficara de véspera nos coradouros, umedecia o ar e punha-lhe um fartum acre de sabão ordinário. As pedras do chão, esbranquiçadas no lugar da lavagem e em alguns pontos azuladas pelo anil, mostravam uma palidez grisalha e triste, feita de acumulações de espumas secas. Nesse espaço de tempo, das portas surgiam cabeças congestionadas de sono, ouviam-se amplos bocejos, fortes como o marulhar das ondas, pigarreava-se grosso por toda parte, começavam as xícaras a tilintar. O cheiro do café aquecia, suplantando todos os outros. Trocavam-se de janela para janela as primeiras palavras, os bons dias. Reatavam-se conversas interrompidas à noite. A pequenada cá fora traquinava já, e lá dentro das casas vinham choros abafados de crianças que ainda não andam. No confuso rumor que se formava, destacavam-se risos, sons de vozes que se altercavam, sem se saber onde, grasnar de marrecos, cantar de galos, cacarejar de galinhas,
De alguns quartos saíam mulheres que vinham pendurar cá fora na parede a gaiola do papagaio, e os louros, à semelhança dos donos, cumprimentavam-se ruidosamente, espanejando-se à luz nova do dia. Claro, este texto é primordial, né? É um texto fantástico, escrito por um grande observador dos costumes do brasileiro. Mas você tem aqui uma presença de adjetivos, locuções adjetivas, metáforas, comparações, sinestesias, né, que são as misturas dos elementos dos órgãos dos sentidos, as onomatopeias, e você pode perceber as pegadas do autor, que elas estão espalhadas pelo texto inteiro, e é possível observar a ordem que ele faz para referenciar o elemento. Ora, o que você vai perceber aí é que esse é um texto subjetivo, em que ele dá as impressões dele a respeito das coisas. E a presença de duas hipálages ali em cheiro quente do café, não é o cheiro que é quente, é o café, e ali embaixo a luz nova do dia, que na verdade não é a luz que é nova, é o dia que é novo, que surpreende bem. Belíssimo texto do tipo textual descritivo. Esse tipo descritivo, ele é muito importante para as nossas leituras principalmente. Mas vamos agora a um tipo bem interessante, que é o tipo expositivo. Expor ou explicar, a gente sabe o que é, não é? A gente se refere a alguma coisa, a algum assunto, por meio de informações que ajudem a conhecer esse referente ao assunto. Esclarecer esse assunto ou dominar. Então, você tem aí um caráter didático, alguma coisa ligada a ensinar, não é? Esse tipo textual contribui para o avanço do conhecimento. Por quê? Porque ele explica e pode também contestar resultados, não é? Que a gente conhece por meio de outras pesquisas, outros estudos, o que leva o receptor a criar inferências ou deduções. A função social do texto expositivo é informar, educar e muitas vezes influenciar o leitor por meio da apresentação de fatos, conceitos, explicações de maneira clara e objetiva. Observe que o subjetivismo aí não tem lugar. Esse tipo textual tem dois subtipos: aquele que é informativo, que apresenta ou explica o referente ou assunto de uma maneira neutra, simplesmente te mostra as informações que você precisa para entender ou compreender o que você não conhece. E também o argumentativo, que é aquele que, mesmo não parecendo, ele está tentando convencer você de alguma coisa. Ele apresenta e explica o referente ao assunto com a intenção de influenciar o leitor, de fazer com que este construa uma imagem principalmente positiva desse referente ao assunto. É o que a gente chama de argumentação indireta, ou seja, eu não dou argumentos, mas eu estou argumentando. Observe esses dois exemplos do expositivo informativo, aquele que te dá as informações, mas não tenta convencer você de nada, ele simplesmente te mostra o que é. Muito claro nesse aspecto é o verbete do dicionário. Quando você entra num dicionário, está ali explicado exatamente de forma objetiva o que as coisas significam. Está aí o exemplo de medievalismo, não é? Um complexo de tendências, ideais, costumes e tal. E embaixo um texto sobre religião, mostrando aí como as pessoas em determinados países, com determinadas culturas, encaram a questão da morte. Inclusive esse exemplo aí da Indonésia, que é bem significativo, em que as pessoas desenterram os mortos, os entes queridos, trazem para casa, dão banho, mudam a roupa e depois, no final do dia, devolvem lá ao seu descanso eterno. Ok? Ele não julga, ele simplesmente mostra como as coisas são. Já neste exemplo, do tipo expositivo argumentativo, você vai confirmar o que eu acabei de falar para você. Eu não estou apresentando argumentos. Percebe? Eu estou falando bem de uma empresa, no caso aqui a Petrobras, que está fazendo 70 anos, e toda a publicidade nessa campanha, ela está voltada para falar bem da Petrobras.
sem argumentar absolutamente nada. Diz que é uma empresa inovadora, que cuida das pessoas, que é uma empresa ética e que está passando agora pela transformação da energia, não é, para uma energia limpa, etc. Então, apesar de não apresentar argumentos em sua forma tradicional, ele busca vender, entre aspas, a Petrobras para você como empresa inovadora, voltada para o futuro, ética e defensora de direitos humanos, levando você documento impresso, escaneie a folha, mande via e-mail. Não abra a tampa refletora antes de tirar todas as cópias que deseja. Utilize papel de qualidade, evite. Observe que é tudo no imperativo, né? É como se fossem instruções para você fazer e acertar o que tem que ser feito. Não ligue e desligue a impressora sempre que houver algum probleminha. Leia sempre o material de instrução. Gerencie a falta de suprimentos, não deixe acabar para depois ver e correr atrás, assim você economiza tempo e dinheiro. Já essa instrução normativa da Secretaria de Gestão do Ministério de Gestão e Inovação, a portaria número 12, de 31 de março de 23, que dispõe sobre a licitação pelo critério de julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico de forma eletrônica no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Do licitante. Está aí um pedaço dessa instrução normativa que mostra o que cabe ao licitante. Ou seja, se você quer participar de uma licitação,
você tem que fazer o que está aí, porque senão não participa, você é tirado de lá. Então cabe a você o quê? Credenciar-se previamente no sistema de cadastramento, remeter a documentação, a proposta de acordo com o artigo tal, e responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, etc, etc, etc. Ou seja, isso é normativo, é prescritivo. Ou você segue, ou você está fora do processo. Gostaram? Bem, essa nossa aula está dividida em duas partes. Esta primeira trabalhou os tipos descritivo, expositivo e o tipo injuntivo. A próxima aula será sobre os tipos narrativo e dissertativo, esse último tipo imprescindível para você escrever melhor. Se você gostou, já sabe, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal, bata o sino pequenino, ajude o canal a crescer para a gente conseguir continuar aqui a dar esse tipo de informação para muito mais gente que precisa. Tá bom? Tchau!